No centro do distrito de Bragança, Mirandela é uma das mais importantes comunidades transmontanas, e isto sem que o seu progresso lhe tenha feito perder a típica fisionomia das terras portuguesas da província, a revelar uma existência solidamente firmada em tradições imemoriais. A arquitetura dos seus edifícios significa séculos de evolução cultural, um longo processo que, segundo os historiadores, se enraiza no período romano. De qualquer modo, os excessos do modernismo não desequilibraram ainda a harmonia tradicional. Percorrer as ruas de Mirandela é refazer um itinerário de nostalgia, pontuado aqui e além por sinais que acordam o romantismo. Para o visitante, são inúmeros os motivos de interesse oferecidos pela vila. Figura entre eles uma construção da época romana, a ponte de cantaria sobre o rio Tua, classificada como monumento nacional. Com os seus 20 arcos, a ponte é bem o ex-libris de Mirandela, uma terra que progride com segurança na tranquilidade da província transmontana. Realizou-se em Lisboa o segundo encontro dos bibliotecários e arquivistas portugueses. À cerimónia inaugural, efetuada no Teatro do Palácio Foz, presidiu o Ministro da Educação Nacional. O encontro permitiu analisar alguns dos problemas que aquela classe enfrenta no exercício da sua atividade. Inaugurada pelo professor Galvão Teles, a exposição A Técnica ao Serviço dos Bibliotecários e Arquivistas proporcionou uma visão completa dos meios utilizados nos arquivos, bibliotecas e centros de documentação. Durante o período do encontro, o chefe do Estado recebeu em Belém uma delegação dos congressistas. O almirante Américo Tomás interessou-se pela forma como decorreram as sessões de trabalho, salientando a importância deste género de reuniões. Na sessão de encerramento foi emitido o voto para que seja revista e atualizada a situação económica do bibliotecário arquivista, de maneira a ser equiparado aos técnicos de nível superior do Estado. Chegaram a Lisboa 4 estudantes madeirenses, distinguidos com o Prémio Almirante Américo Tomás. Aquele prémio é atribuído anualmente pelos transportes aéreos portugueses e destina-se a distinguir os melhores alunos das escolas de instrução primária do Porto Santo e Funchal. Em Lourenço Marques, o grande festival da imprensa consagrou os melhores do ano 1965. Perante o público que esgotou completamente a sala do Gil Vicente, os primeiros em teatro, rádio, desporto e música ligeira receberam a estatueta de bronze que distinguia o seu valor profissional. Eleita pela imprensa moçambicana a voz do ano, a grande atração do espetáculo foi a cancionetista Simone de Oliveira. Há mais de 40 anos que se realiza em Alenquer uma festa que já se tornou uma tradição e que atrai ali milhares de forasteiros vindos de todos os concelhos vizinhos. O julgamento do bacalhau. As comemorações iniciaram-se com um cortejo que percorreu as principais artérias da encantadora vila.
desfile incorporaram-se ranchos salões e infantis de Alenquer, Vila Franca de Xira e Azambuja e também numerosos carros alegóricos. Depois, no Largo Rainha Santa Isabel, procedeu-se ao julgamento do bacalhau, por um tribunal em que estavam representados a Páscoa, a Quaresma, a Justiça, um pregador e, inevitavelmente, um carrasco. Após a longa abstinência da Quaresma, em que o consumo do fiel amigo é necessariamente obrigatório, o tribunal vinga-se do bacalhau. Com grande abundância de testemunhas de acusação, o peixe é julgado e condenado a ser substituído pela saborosa carne. Com a etapa Figueira da Foz-Lisboa, que tinha a meta instalada no estádio José Alvalade, terminou a primeira prova ciclista de importância de 1966. Manuel Correia do Sporting e Manuel Jorge do Futebol Clube do Porto foram os vencedores nas categorias de profissionais e amadores, respectivamente. Na classificação coletiva triunfaram o Sporting e o Benfica. No Estádio da Luz, disputou-se a segunda mão da eliminatória Portugal-Espanha a contar para o Campeonato Internacional Militar de Futebol. Os portugueses jogaram de calções brancos. Vencida em Palma de Maiorca por 1-0, a seleção portuguesa viu aumentar a diferença com um golo, obtido aos 5 minutos, pelo extremo esquerdo espanhol Vavá. Após esse golo, que havia de ficar solitário, a equipa nacional lançou-se deliberadamente ao ataque, porém fê-lo sem talento nem convicção. Na segunda parte intensificou-se o domínio territorial dos portugueses, mas sem quaisquer resultados práticos. Os nossos avançados amontoaram-se diante de uma defesa espanhola a quem a sorte do jogo protegeu e muito. E assim, a falta de coordenação dos dianteiros portugueses e a decisão do último reduto espanhol impediram que o resultado se modificasse. A confirmar a jornada de Maiorca, o triunfo dos futebolistas espanhóis afasta tristemente Portugal do torneio internacional militar. No Palácio de São Bento estiveram presentes algumas centenas de portugueses do ultramar que prestaram homenagem à ação desenvolvida pelo Presidente do Conselho na defesa da unidade nacional. Os diversos oradores puseram em relevo a forma como há 5 anos Salazar dinamizou com o seu exemplo as energias da nação, apontando-lhe o caminho de Angola. O esforço que o país desenvolveu desde então e a vitória sobre os dias de desespero encontraram a sua inspiração no pensamento severo, mas firme, do chefe do governo. O professor Salazar proferiu um discurso em que uma vez mais definiu com clareza e inovação os princípios que norteiam a política portuguesa e analisou os aspectos mais salientes do atual momento internacional. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Luanda, Senhor Presidente da Associação Comercial, meus senhores, comove-me profundamente a vossa peregrinação de longes terras até este palácio, sede do Governo e da representação de toda a nação portuguesa. Quisestes relembrar uma simples frase, proferida em Lisboa, em igual dia de há 5 anos,
um momento trágico da nossa vida em Angola, por cuja defesa o governo entendeu ser imperioso lutar rapidamente e em força. Estas duas palavras estavam longe de ser mera expressão literária. Sobre a posição dos dirigentes africanos, Salazar afirmou: Os dirigentes africanos protestam ao mesmo tempo contra o colonialismo e contra o neocolonialismo, porque destruído o primeiro, não têm diante de si senão duas alternativas: ou progredir sob os benefícios do capital estrangeiro e da técnica internacional, com as inevitáveis e chocantes limitações da independência, e a isto se chama, com propriedade, neocolonialismo, ou resignar-se à mediocridade, senão ao regresso a formas primitivas de vida em que a pobreza, a doença, as rivalidades e lutas tribais continuarão a ser o preço de uma independência, pelo menos precipitada. Referindo-se ao resgate da concessão do Porto e caminhos de ferro da Beira, acentuou em seguida: Por 1949, o Porto e o caminho de ferro da Beira, aquele, já desde 1 de janeiro na posse de Moçambique, encontravam-se em situação de não poder satisfazer a subida do tráfego prevista como procedente dos territórios da então Federação das Rodésias e Nhaçalândia. As negociações de Lisboa não encontravam solução ao problema que fundamentalmente consistia em obter os fundos necessários para melhorar a via, dotá-la de meios de transporte, aumentar e intensificar os serviços e, quanto ao Porto, em dragagens e construção de novos cais. A companhia inglesa, detentora da concessão, não podia, sem novas condições contratuais, inaceitáveis para nós, conseguir os financiamentos necessários e pagar dividendos ao capital. Teve de suprimir-se a dificuldade, comprando o governo português a companhia por 4 milhões de libras, desembolsadas por uma só vez, logo que cumpridas em Londres as formalidades atinentes ao caso. A exploração foi entregue à direção dos caminhos de ferro da província e começou a trabalhar-se. Desse trabalho resultaria que as receitas líquidas do caminho de ferro da Beira passaram a ser investidas em melhoramentos na província de Moçambique. No final do seu discurso, e após ter sido vibrantemente aplaudido pelos presentes, o professor Salazar recebeu diversas ofertas que recordam a luta dos portugueses pela sua permanência no ultramar. – 13 de abril de 1966. Mais do que um simples aniversário, é já uma data histórica para o povo português e para a civilização ocidental.